Os seres humanos são simplesmente peões num grande jogo, executado por mentes alienígenas, as quais controlam cada movimento de nossa humanidade. Essas mentes alienígenas vêm de outro universo, um com 5 dimensões. Suas leis da química e física são completamente diferentes das nossas. Eles aprenderam a quebrar as barreiras do tempo e do espaço que nos restringem. Essas entidades superinteligentes são tão diferentes de nós que descrevê-los ou entendê-los em termos humanos é impossível. Essas entidades parecem ser totalmente livres de qualquer restrição física, como corpos físicos. Eles são mais como inteligência pura. Eles parecem ter a habilidade de estar em qualquer lugar do universo em questão de segundos. Esses alienígenas estão em todo lugar, no céu, no mar, na terra. Eles estão aqui por tempos imemoriais, por íons, e eles provavelmente controlaram nossa evolução como espécie Homo sapiens. Tudo o que o homem construiu e se tornou e foi realizado foi por causa da manipulação mental dessas forças inteligentes. Vivemos uma simulação em um planeta prisão, controlado por seres interdimensionais, que por detrás dos bastidores criam diversos sistemas de crenças e sistemas de controle, que acabam por reengenharizar nossa civilização, não tão somente no mundo físico, mas nos diversos mundos paralelos frequenciais, que muitas doutrinas e religiões chamam de mundo espiritual. Existe toda uma simbologia e um conjunto de códigos que estão intimamente ligados com a estrutura de nossa realidade. Códigos esses que temos como exemplo a Cabala. A estrutura da nossa realidade, da matéria, da forma das coisas, seguem padrões geométricos baseados em razões numéricas que são baseadas nos números de Fibonacci e razões como a razão do ouro, que, conjuntamente com padrões fractais e ciclos temporais, dão forma a tudo em nosso mundo simulado. Processos naturais espirituais como a reencarnação são tidos pela grande maioria dos sistemas de crenças como processos evolutivos do espírito em nossa realidade e nesses diversos mundos espirituais ou frequenciais. Mas na verdade, processos esses são mecanismos de supressão cognitiva da mente humana de maneira a constantemente estarmos inseridos em processos de amnésia consciencial, levando-nos a bloquear o acesso à nossa memória espiritual e, por sua vez, a nossa essência advinda de realidades não simuladas, ou seja, a quinta dimensão.
Vivemos em constante conflito com o nosso próximo, em constante conflito cultural e religioso, onde sistemas de crenças nos dividem como raça na Terra. Constantemente, criamos anseios e ilusões de um mundo melhor, através de falsos raciocínios baseados em informações plantadas em nossa civilização desde tempos imemoriais. E isso nos mantém caminhando ao redor da Terra, sem encontrarmos a saída dessa nossa realidade, desse nosso problema, que muitos nem sequer desconfiam que exista. Muitos perguntam, mas aonde Deus está nisso tudo? Então se esquece que Deus, por ser infinito, algo indefinido pela nossa pobreza de linguagem e conhecimento humano, possui infinitas possibilidades e permite dessa forma tudo no universo. Muitos ainda que sabem dessa condição que o planeta existe, se perguntam como deixar a Terra e como fugir dessa simulação. A questão dessa maneira, então, não é somente fugir, mas achar a solução para o problema. Sair daqui não é bem a questão, mas sim como podemos lidar com a situação e combater e atacar o problema. Uma linha de abordagem para este problema seria nós utilizarmos de uma inteligência não racional e abstrata, através do que muitos conhecem como esvaziamento mental. Muitas pessoas pensam que a inteligência racional é a resposta para os nossos problemas, mas isto está longe da verdade. Nessa civilização tecnocrata, onde a tecnologia está acima de tudo, acabamos sendo forçados a acreditar que a inteligência racional é a única inteligência ao nosso dispor. Ao contrário do que as pessoas desconfiam, existem outros tipos de inteligência: a inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência do vazio, se assim podemos dizer. Esta última está ligada a processos mentais, onde quando não pensamos em nada, esvaziamos nossa mente ou nosso ego em processos de meditação ou, talvez através de desdobramento espiritual, também acabamos acessando um vasto conhecimento que está bloqueado dentro de nós mesmos, como muitos contos dos famosos koan zen, onde a questão não é somente entender, mas sentir. Esse acesso não se dá de maneira racional, mas intuitiva, e começamos dessa forma a acessar nossa verdadeira natureza interdimensional, mais plena e mais completa, ao contrário daquela que na fisicalidade se encontra ofuscada e bloqueada. Então a questão é, não de fugirmos ou sairmos daqui para algum lugar, mas de entrarmos dentro de nós mesmos, dentro desse universo interior infinito que somos, para obtermos a chave que nos levará de volta de encontro com nós mesmos, porque no momento não vivemos nossa essência, nossa realidade verdadeira, interior, mas vivemos essa simulação exterior, tanto no mundo físico como nesses mundos e esferas espirituais que também acreditamos que são os mundos verdadeiros. Aquele lugar, lá no nosso íntimo, que parece mais um buraco escuro sem fim, é a saída para a porta de entrada da verdadeira realidade, o verdadeiro mundo não simulado, ou seja, a quinta dimensão. Muitos procuram essa porta através da meditação ou do desdobramento espiritual. Algumas pessoas gostam de ficar sozinhas em lugares como florestas ou praias e no silêncio ouvirem essa essência interior. Outras no silêncio dos seus quartos, mas no fim, escutar a si mesmo é uma das coisas mais difíceis de serem feitas antes de irmos a algum lugar, pois nós somos nossos próprios inimigos quando não conseguimos tomar posse de nossa própria consciência e do nosso espírito, que acabam à mercê do sistema de controle que nos induz à ilusão e a uma prisão mental. Sejamos senhores e quebremos as paredes que escondem nossa essência para alcançarmos a liberdade. Eu, depois de muitos anos, consegui raras vezes atingir esse estado de não ser, não ter, não estar, não pensar em nada. É um dos estados mais difíceis de ser atingido. Muitos mestres zen às vezes ficam anos para atingir esse estado de não ser, não ter.
E na resistência, a organização espiritual que pertenço, passamos anos treinando esse estado em desdobramento, apesar de nem todos conseguirem o atingir, né? Porque esse estado é uma das primeiras chaves, acredito, para nos libertarmos da Matrix, ou dos mundos simulados em que vivemos. Procuremos sempre ouvir nosso interior, de maneira intuitiva, e sentir o mundo não somente pelos nossos 5 sentidos, mas pelos sentidos da alma e do espírito. Nós não somos nossa mente, nossa consciência. Fazemos parte de uma simulação mental fragmentada chamada mundo físico tridimensional ou prisão linear temporal. Quando acreditamos ou o sistema ao nosso redor nos faz acreditar que somos tão somente nossa mente fragmentada, aí então somos iludidos. Passamos a acreditar que somos pequenos e imperfeitos e que estamos aqui para evoluir e para aprender. Mas, na verdade, acreditamos nisso porque fomos desconectados da nossa verdadeira essência plena maior, que realmente somos, que se encontra além da terceira dimensão, não importando em qual esfera espiritual tridimensional nos encontremos. Deus não cria, pois Deus não é tempo, mas a fonte de tudo que sempre existiu e sempre existirá. A ilusão desses mundos tridimensionais simulados, desconectados da fonte, são simplesmente a fragmentação daquilo que realmente somos e sempre estivemos de uma maneira ou outra ligados, apesar de não enxergarmos ou entendermos e, na maioria das vezes, não sentirmos isso. Quando achamos que somos nossa mente, pensamos que somos pequenos, imperfeitos, e os senhores do karma, através da culpa, nos fazem acreditar que devemos sempre resgatar infinitos débitos porque somos imperfeitos. Não existe imperfeição quando existe consciência plena e memórias não desconectadas daquilo que realmente somos. Não existe dualidade na desconexão desse universo ou da realidade fragmentada em que nós nos encontramos iludidos. A dualidade é algo criado para propiciar a manutenção do sistema ilusório que a todo instante cria situações em nossas mentes fragmentadas que fazem cada vez mais nós nos distanciarmos do Criador ou daquilo que realmente somos. As mentes fragmentadas que promovem a dualidade negativa são mentes que foram trabalhadas ao longo de uma falsa realidade linear para, ao se desfragmentarem de suas verdadeiras essências, a manterem a escuridão dessa ilusão. Isso serve também para as mentes ditas como santificadas e angelicais dos trabalhadores da luz, que também foram desfragmentadas para forçarem uma situação ou um quadro de realidade de uma falsa possibilidade evolutiva em uma falsa e pálida luz em relação ao verdadeiro brilho infinito que existe na existência e essência de Deus.
Ao entendermos que a dualidade é uma outra ilusão, então, finalmente, entenderemos que somos o que somos porque perdemos a capacidade plena do que realmente somos pela fragmentação ou transmutação da nossa verdadeira essência, ou seja, o infinito que está além da nossa compreensão de nossas mentes fragmentadas. Somos o que não entendemos e o que não compreendemos, ou seja, um infinito que hoje em dia é a chave para descobrirmos realmente o que aconteceu conosco e realmente aonde nos encontramos na eternidade. O infinito que está acima de qualquer explicação filosófica, religiosa e cosmológica é o grande mistério desse universo que muitos especulam que vem a ter um começo, um meio e um fim, mas que na verdade nunca teve um começo e nunca terá um fim, já que é uma ilusão para nossa essência fragmentada. A verdadeira realidade está acima desses mundos tridimensionais e o infinito não é bem nem mal, pois a existência dos dois já é uma limitação ao mesmo. O infinito não tem um começo e nem um fim, pois não é dualidade, coisa essa que está aí para aprisionar nossa essência ou nossa consciência plena, que não deveria se encontrar nesse mundo e tão menos fragmentada. Somente a desfragmentação de nossa essência e a nossa volta à infinita natureza daquilo que somos desfazerá a ilusão desses mundos que nos aprisionam. E essa desfragmentação terá início em cada um de nós o dia em que passarmos a acreditar que não somos pequenos, que não somos imperfeitos e que cada um de nós é a essência daquilo que definimos ou chamamos de infinito. E ainda, todos nós estamos intimamente conectados, porque todos estamos ligados e fazemos parte da fonte geradora de tudo que possui infinitas possibilidades, apesar de ainda não entendermos o que é. Quando esse dia, esse momento chegar para cada um de nós, então todas as camadas dessas diversas falsas realidades e de nossos diversos falsos e ilusórios corpos espirituais fragmentados se desfazerão. A nossa verdadeira essência brilhará, a verdadeira essência divina que sempre fomos e sempre seremos. Acima do tempo, do espaço, da matéria e das formas fora dessa ilusão tridimensional, dual e temporal. Assinado nós mesmos, nossa essência.